Fala, comunidade Fox, a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento, né? Em 1988, um psicólogo chamado Thorndike conduziu um experimento que estabeleceria as bases aí para a nossa compreensão dos nossos hábitos, como os nossos hábitos se formam e como eles guiam o nosso comportamento, né? O Thorndike estava interessado em estudar o comportamento dos animais e começou trabalhando com os gatos. Bora conversar um pouquinho sobre isso? Então, meu nome é João Raposo, sou um Master Practitioner em Programação Neurolinguística e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, em 1998, um psicólogo chamado Edward Thorndike, ele conduziu aí um experimento aí com gatos, né, que realmente mudou a expressão do comportamento, né? Ele entendeu como que ele estudou o comportamento dos animais e isso pode ser transferido para a gente também. Então, como que ele fez esse experimento? Ele colocava cada gato num dispositivo conhecido como caixa quebra-cabeça, que fora projetado para que o gato pudesse escapar através de uma porta por meio de um ato simples, né? Ele colocou tipo uma alavanca, uma cordinha, né, para pisar, né? Por exemplo, uma caixa continha uma alavanca que, quando pressionada, abria a porta lateral da caixa. Uma vez que essa porta era aberta, o gato podia sair e podia correr até uma tigela com comida, né? A maioria dos gatos, ele queria fugir assim que era colocada dentro da caixa. Eles enfiavam o nariz nos cantos, né? Fazia aquela procura, né? Colocava as patinhas nas frestas e arranhavam os objetos soltos nas caixas. E depois de alguns minutos de exploração, eles apertavam a alavanca mágica, né? E a porta se abria e eles acabavam escapando. O psicólogo Thorndike, ele registrou o comportamento de cada gato em muitas tentativas. Bom, no começo os animais eles se moviam aleatoriamente pela caixa, mas assim que a alavanca era pressionada e a porta se abria, o processo de aprendizado começava para ele. O estudo do comportamento começava a aparecer para ele. E gradualmente cada gato apareceu associar a ação, né, a cada alavanca com a recompensa de escapar e chegar até a comida, até a tão sonhada comida. Bom, ele fez esse estudo depois de 20, 30 tentativas. O comportamento se tornou tão automático nos gatos e tão habitual que o gato conseguia escapar em poucos segundos, né? O Thorndike observou um gato lá que ele pegou os seguintes tempos, né? Primeiro ele começou com 160 segundos, depois de 30, 90, 60, 28 e aí foi abaixando esse tempo até que chegou ao tempo de 6, 7 segundos que ele estava dentro da caixa. Ou seja, tornou esse comportamento muito automatizado. E durante os 3 primeiros ensaios, o gato escapou em uma média de 15 minutos. Né? Durante os últimos 3, ele escapou numa média de 6 segundos. Bom, com a prática, cada gato ele cometia menos erros, né? Ficava mais automático esse processo e suas ações ficavam cada vez mais rápidas e automáticas. E em vez de repetir os mesmos erros, o gato começou a ir diretamente para a solução do problema. Bom, a partir de seus estudos, o Thorndike descreveu esse processo de aprendizado, afirmando que os comportamentos seguidos de consequências satisfatórias, eles tendem a se repetir, e aqueles que produzem uma consequência desagradável, eles têm menos probabilidade de repetir. Quando o cérebro sofre, né? Já falei isso em vários vídeos. Bom, o seu trabalho ele fornece o ponto de partida perfeito para discutir como os hábitos se formam nas nossas próprias vidas. Ele também fornece respostas para algumas questões fundamentais sobre o que são hábitos. Por que o nosso cérebro constrói hábito? Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático, né? O processo de formação de hábitos começa com tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova solução na vida, o seu cérebro precisa tomar uma nova decisão. Como que eu respondo a isso?
A primeira vez que você depara com um problema e você não tem certeza de como resolvê-lo, né? Como essa experiência aí do gato do Thorndike, você está apenas tentando descobrir o que funciona para você. Você começa a trabalhar com tentativa e erro. E a atividade neurológica no cérebro é alta durante esse período. Você está analisando cuidadosamente a situação e tomando decisões conscientes sobre como agir, está absorvendo aí uma grande quantidade de informação e tentando absorver tudo isso, né? O cérebro está ocupado demais, né? Tentando saber a solução mais eficaz. E ocasionalmente, como um gato pressionando aí a alavanca, você tropeça em uma solução. Você está sentindo ansioso e descobre que correr te acalma, está mentalmente exausto e depois de um longo dia de trabalho, percebe que jogar videogame, por exemplo, relaxa você. Você está explorando e pum! A recompensa aparece. E depois de deparar com uma recompensa inesperada, você altera a sua estratégia para a próxima vez. O seu cérebro imediatamente começa a catalogar esses eventos que precederam essa recompensa, né? O seu cérebro fala assim, isso foi bom? O que eu fiz antes disso? Ele começa a catalogar tudo isso na cabeça, né? E esse é o ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano. Tente, falhe, aprenda. Tente de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem e as ações úteis são reforçadas cada vez mais. E é assim que um hábito é formado. Tentativa, falha, aprendizado. Sempre que você enfrenta um problema repetidamente, o seu cérebro começa a automatizar o processo para resolver esse tipo de problema. Os seus hábitos são apenas uma série de soluções automáticas que resolvem os problemas e as tensões que você enfrenta repetidamente, regularmente na sua vida. Como descreve o cientista comportamental Jason Hebra, os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas recorrentes em nosso ambiente. E à medida que os nossos hábitos são criados, o nível de atividade no seu cérebro ele diminui, você automatiza, né? Você aprende a observar pistas que indicam o sucesso e ignora todo o resto. Quando uma situação semelhante surge no futuro, você sabe exatamente o que procurar. Não há mais necessidade de analisar todos os ângulos de uma situação. O seu cérebro ele pula esse processo de tentativa e erro e cria uma regra mental, né? O cérebro é um grande economizador de energia. Se isso, então, aquilo. Esses scripts cognitivos são seguidos automaticamente sempre que a situação é apropriada. Agora, sempre que você se sentir estressado, você terá vontade de correr. Assim que entram em casa depois do trabalho, você vai direto para o videogame. E assim também surgem os vícios, né? Uma escolha que antes exigida esforço, agora vai virando automática. Um hábito foi criado. E os hábitos são atalhos mentais aprendidos com a nossa experiência. De certo modo, eles são apenas lembranças de passos já seguidos anteriormente para resolver um problema. Sempre que as condições estiverem corretas, você pode utilizar essa memória e aplicar automaticamente a mesma solução. A principal razão pela qual o cérebro se lembra do passado é para prever melhor o que vai funcionar daqui para frente, o que vai funcionar lá no futuro, né? As situações podem ser parecidas, né? A formação de novos hábitos é incrivelmente útil porque a mente consciente é o obstáculo do cérebro. Por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez, o seu cérebro está sempre trabalhando para guardar a sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não consciente as realize automaticamente. Isso é exatamente o que acontece quando o hábito é formado. Os hábitos reduzem a carga cognitiva, né? Diminui a tensão do cérebro, libera a capacidade mental para que você possa direcionar a sua atenção
para outras coisas, né? Outras tarefas. E apesar da sua eficiência, algumas pessoas ainda se perguntam sobre os benefícios dos hábitos. O argumento é o seguinte: os hábitos tornarão a minha vida sem graça? Eu não quero me engessar em um estilo de vida em que eu não goste. Será que a rotina demais não tira a vibração e a espontaneidade da vida? Certamente não. Essas questões estabelecem uma falsa dicotomia, fazem você pensar que é preciso escolher entre construir hábitos e alcançar uma liberdade. Na realidade, os dois se complementam. Hábitos não restringem a liberdade, eles criam liberdade. Na verdade, pessoas que não controlam seus hábitos muitas vezes são as que têm menos liberdade. Sem bons hábitos financeiros, você vai estar lutando pelo próximo tostão sempre, vai estar sempre correndo atrás, né? Como faz. Sem bons hábitos de saúde, você sempre vai parecer ter pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, você sempre se sentirá atrás da curva. Se você está sendo forçado a tomar decisões em tarefas simples, quando eu devo me exercitar, quando eu vou escrever, quando eu pago as contas, então tem menos tempo para ter liberdade. Somente quando tomamos os fatos básicos da vida mais fáceis é que conseguimos criar espaço mental necessário para o pensamento livre e ter criatividade necessária para resolver os nossos problemas automaticamente. Por outro lado, quando você tem os seus hábitos arraigados, os elementos básicos da vida estão determinados e são realizados, a sua mente está livre para concentrar em novos desafios e dominar o próximo conjunto de problemas e construir hábitos no presente que permite que você faça mais do que deseja no futuro. Galera, para quem curtiu esse vídeo, eu peço o seu like, se inscreva no nosso canal que a gente vai estar conversando muito sobre isso nos próximos vídeos e a gente vai espalhar essas mensagens para que a gente fique com os bons hábitos de sempre. Criando bons hábitos é que a gente tem liberdade. Grande abraço, Fox On, e até o próximo vídeo.